dia, meus amigos. Quinta-feira hoje, pouco frio. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal, meus amigos. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre pastoreado, tá? Quem está apto para exercer o ministério de pastor, seja pastor, como queira chamar, bispo, presbítero, ancião, tá certo? As qualificações, meus amigos, está aqui no livro de Tito, está em Timóteo. Então eu gostaria de convidar você desde já a abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 7, tá certo? Depois vamos ver alguma coisa em Tito também. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, episcopado vem de episcopo, que é aquele que vai exercer o ministério, tá certo? Seja, como disse, pastor, presbítero, ancião, tá certo? Chame como quiser chamar, bispo. Então diz que essa palavra é uma palavra fiel. E se alguém deseja, se você deseja ser pastor, você está desejando uma obra excelente, tá certo? Excelente obra você está desejando. Aí ele vai dar as qualificações para você que pensa em ser um pastor um dia, tá certo? Mas antes disso eu quero convidar você também a abrir sua Bíblia aí em Tito. Vamos para Tito. Está um pouquinho aí na frente. Tito, capítulo 1 e versículo 5. Diz o seguinte: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então aqui ele coloca a qualificação sendo como presbítero, que é o mesmo que pastor, ancião, bispo, tá certo? Aqui ele diz presbítero. Então, se você deseja o episcopado, se você deseja um dia ser um pastor, glória a Deus, você está desejando uma obra excelente. Mas eu quero desde já dizer a você, que está me ouvindo, que não é qualquer pessoa que pode ser um pastor, um bispo, presbítero, ancião, tá certo? Que é a mesma coisa, tá? É a mesma palavra para essas quatro coisas. Não é qualquer pessoa, no sentido que deve ter essas qualificações. Qualquer pessoa também que tem essas qualificações que estão descritas em Tito e em Timóteo pode ser um pastor, tá certo? Então vamos lá, versículo 2. Então, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, lembra lá em Tito, é chamado de presbítero. Aqui o apóstolo Paulo chama de bispo. Convém que o bispo seja irrepreensível. Eu quero ir passo a passo para que você me entenda. Preste bem atenção. Quando diz que o bispo deve ser irrepreensível, não é que ninguém vai poder chamar a atenção dele, tá bom? E não é também aquele que se acha orgulhoso de dizer, não, você não pode me chamar a minha atenção porque eu sou irrepreensível. Eu sou ungido de Deus. Cuidado com o que você fala. Não, não é nada disso. O bispo deve ser repreensível nas qualificações que o apóstolo Paulo vai descrever a Timóteo, porque senão ele não pode ser bispo coisa nenhuma. Ele deve ser repreensível nisso, nessa lista de qualificações, tá certo? Então você que deseja episcopado, sabe que é uma obra excelente, você deve ser repreensível nisso daqui que o apóstolo Paulo vai descrever. Em que o bispo deve ser repreensível? Irrepreensível. Primeiramente, ele deve ser marido de uma mulher. Quero parar por aqui para deixar bem claro isso aqui, tá? Para que você entenda. Tanto em Tito como em Timóteo diz que essa pessoa que vai ser escolhida para o ministério, ele deve ser marido de uma mulher. Ou como dizem algumas traduções, marido de uma só mulher, tá? Basicamente quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que se ele for casado, ele não pode ser casado mais do que uma mulher, tá? Com mais de uma. Porque isso, antigamente, vemos que pessoas
principalmente na cultura judaica, que é uma cultura muito antiga, uma cultura que tem aí pelo menos seus 3.800 anos. As pessoas tinham várias esposas, tá? Então, alguém que era escolhido na época, ele não podia ter mais do que uma esposa, tá bom? Marido de uma mulher ou de uma só mulher. Outra coisa, especificamente, não está dizendo que essa pessoa que vai ser escolhida para o ministério deva ser casado, tá? Tá bom? Não quer dizer que obrigatoriamente para eu e você ser escolhido para o ministério nós devamos ser casados. Não é isso que a Bíblia está dizendo, tá bom? Mas quer dizer que se ele for casado, ele deva ser marido de uma só mulher, tá bom? Então não tem problema nenhum em uma igreja escolher um rapaz, um homem que ainda não seja casado e que tenha todas essas qualificações. Agora, é claro que é muito melhor, tendo essas qualificações, que seja um homem casado, tá bom? E por quê? Porque como é que um homem solteiro pode lidar com as coisas de casado? Como é que um homem solteiro pode aconselhar um casal que está em crise no casamento se ele nunca passou por uma crise, tá bom? Então é muito difícil. Por quê? Porque essa pessoa vai ter apenas o conhecimento teórico, ele não vai ter o conhecimento prático, ele não vai saber lidar com essa situação, tá bom? Como é que um pastor que não tem filhos vai conseguir aconselhar um casal que está com dificuldade para conduzir os filhos a Cristo, seja levar para a igreja, seja educá-los em casa? Então é muito mais difícil. Então, se você me perguntar o que eu acho sobre um solteiro e um casado, é muito melhor que o pastor seja um homem casado, tá bom? Mas, como já disse, não quer dizer que por ele ser solteiro ele não possa exercer esse ministério, tá bom? Então, espero que você tenha entendido. Então, ele deve ser marido de uma mulher ou de uma só mulher. Então, ele deve ser irrepreensível nessas qualificações, preste bem atenção. Ele deve ser marido de uma só mulher. Ele deve ser vigilante, o camarada que está sempre em oração, sempre vigiando para que ele não possa cair, tá bom? Deve ser vigilante. E ele deve ser sóbrio. Então, ele deve ser sóbrio. Se for um camarada que gosta de um copinho, ele nunca vai ser sóbrio. Então, ele já está desqualificado para o ministério de pastor, tá bom? Ele deve ser sóbrio. Não pode ser um beberrão, senão ele nunca vai estar sóbrio, tá bom? Ele deve ser uma pessoa honesta. Honesta em todos os sentidos. Honesto com a esposa dele, honesto com o ministério dele, honesto com as pessoas lá fora, honesto no ministério na hora de pregar a palavra, tá bom? Então ele deve ser honesto em tudo. Eu pensei um pastor tão caloteiro que compra e não paga? Então ele deve ser honesto em tudo, ele deve ter um bom testemunho, tá bom? O que mais? Ele deve ser hospitaleiro. Então ele deve estar pronto a receber pessoas em casa, tá bom? Então ele vai ter várias dificuldades para tratar na igreja. Pessoas não vão parar de bater na porta dele pedindo um socorro. Seja hospitaleiro no sentido de trazer pessoas, oferecer um almoço, um café da tarde, ou no sentido de as pessoas estarem invadindo a sua privacidade, por ele ser pastor, ele tem que estar dando algum aconselhamento, tá bom? Então, se ele não está apto para isso, se ele não gosta de pessoas, então jamais ele pode assumir esse ministério, o pastoreado, tá bom? Então, ele deve ser hospitaleiro e ele deve ser apto para ensinar. Preste bem atenção. Ele deve ser apto para ensinar. Apto para ensinar não é só uma pessoa que está pronta ou diz, não, tá bom, eu vou ensinar, eu gosto de ensinar. Não é só isso. Para ele ser apto, ele tem que ter o conhecimento. Ele deve ser um mestre naquilo que ele vai ensinar. A pessoa só porque eu gosto de ensinar e eu não gosto de ler, não gosto de estudar a palavra de Deus, como é que eu estou apto para ensinar? Aonde que eu estou apto para ensinar? Aonde que você vai estar apto para ensinar se você sequer gosta de ler a Bíblia? Não é apto só no sentido de, sim, eu vou ensinar, eu quero ensinar assim. Então estude primeiro. Ele deve ser apto, ele deve estar pronto para ensinar, ele deve ter argumento na hora dele ensinar. Senão ele já está desqualificado para exercer o ministério. Tá bom?
Não deve ser apto para ensinar. O que mais? Não dado ao vinho. Eu quero perder um pouco de tempo aqui para que você me entenda, tá bom? Lembra que agora há pouco nós estávamos falando que ele deve ser sóbrio, certo? Não pode ser um camarada que gosta de fazer levantamento de copinho. Diz que ele não pode ser dado ao vinho ou a muito vinho, tá bom? Esse dado ao vinho, meus amigos, meus irmãos, você que está me ouvindo, preste bem atenção que eu já falei isso em outros vídeos e vou repetir. Não quer dizer necessariamente que ele não possa provar ou degustar o vinho, tá bom? Ou qualquer outro tipo de bebida que não é considerada bebida forte. Porque senão ele não poderia realizar ceia. Porque na ceia é servido o vinho e não o suco, tá bom? Não estou dizendo que é para ele ficar bebendo vinho, não é isso. Mas o que estou dizendo é que o fato dele degustar ou dele provar o vinho não torna ele desqualificado para o ministério. O que torna ele desqualificado para o ministério é o que Paulo está dizendo aqui. Ele ser dado ao vinho, ou dominado, e ele não ter sobriedade. Essas coisas desqualificam qualquer homem para o ministério. Não quer dizer que ele não possa provar. Não quer dizer que ele não possa ter até uma garrafa de vinho na casa dele. Agora, se você me pergunta, é bom ele fazer essas coisas? Não. Se ele puder não ter nem o vinho na casa dele, nem provar de forma alguma, melhor para ele. Mas não é isso que vai desqualificá-lo para o ministério. Diz que ele não pode ser dado, entregue ao vinho ou à bebida. Tá bom? Ele não pode ser entregue. O que mais? Ele não pode ser espancador. O que é esse espancador? É o que você está pensando mesmo. Camarada bruto, ignorante. Camarada que espanca a esposa em casa. Se ele já tem um histórico desse, como é que você vai colocar ele no ministério? Que exemplo que ele vai ter no ministério? Ele não pode ser espancador. Camarada que espanca a esposa. Camarada que espanca seus filhos. Um camarada que vive brigando. Tá certo? Um irmão na igreja que briga com outro irmão, com qualquer outra pessoa, já é uma coisa feia. Tá? Mas ele, na qualificação e exercendo o ministério, o pastoreado, é uma coisa que Paulo está dizendo, não, se ele já é desse jeito, não. Mesmo que ele tenha todas as outras qualificações, ele não serve para o ministério. Ele está desqualificado para o ministério. Ele não pode ser espancador, certo? Outra coisa, ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância. A pessoa, um pastor que é cobiçoso, vive cobiçando as coisas, não quer dizer que ele não deve ter aquela cobiça comum que é, não, vou trabalhar, eu vou querer conquistar minha casa própria, eu vou querer ter o meu carrinho para eu vir para a igreja, ou eu vou vender esse fusquinho, comprar um carrinho melhor. Isso não é cobiçoso de torpe ganância, tá bom? Isso não é. Mas se ele é cobiçoso e se ele quer as coisas a qualquer custo, Paulo diz, ele está desqualificado para o ministério. Ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância, tá bom? Mas moderado, deve ter moderação, seja nos desejos dele, seja para ensinar pessoas, seja para corrigir pessoas. Para tudo ele deve ser uma pessoa moderada, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Não pode ser uma pessoa explosiva, senão ele também já está desqualificado. Deve ser moderado, não contencioso. Camarada que gosta de briga, de intriga, de contenda. A Bíblia diz que é uma coisa que Deus odeia, aquele irmão que semeia contenda entre irmãos. Se ele é dessa forma, ele está desqualificado para o ministério, tá bom? Está desqualificado, não adianta, está desqualificado para o ministério. E ele não deve ser avarento. O que é uma pessoa avarenta? Pessoa que só pensa no dinheiro. Não quer dizer que ele, exercendo o pastoreado, o ministério, ele não deva receber salário, tá bom? Não é nada disso. Ele tem que receber salário porque ele tem que comer, ele tem que vestir, ele tem que pagar água, luz, talvez até um aluguel. Tem que comprar uma roupa, um sapato. Então ele tem que ter o salário dele. Isso é comum. Paulo diz que aquele que serve bem, ele pode receber até em dobro. Ele é digno disso, tá? Mas estou dizendo sobre um camarada que entra no ministério só por causa do dinheiro. Não, a partir de hoje, eu vou ser o pastor de vocês, mas eu quero receber 10 salários mínimos, quero receber 20 salários mínimos. Eu não me contento com ter esse carrinho, eu quero ter uma Hilux, eu quero ter uma mansão. Não, nada disso. Essa pessoa é uma pessoa avarenta, ela não está apta para o ministério, ela está desqualificada. Tá bom? Pessoa que é avarenta, que só pensa no dinheiro, está desqualificada.
Ei, vamos pregar hoje na minha igreja? Eu estou cobrando R$ 2.000 para pregar hoje, tá? Aí na tua cidade vai pregar R$ 2.000 você tem que pagar. É R$ 5.000. Não, então eu estou no ministério para ganhar dinheiro. Então eu estou desqualificado. Se você pensar dessa forma, você está desqualificado. Qualquer um que pensa dessa forma está desqualificado. Ele não serve para o ministério. Ele não vai dar certo no ministério. Porque o amor dele não é na casa de Deus, não é nas pessoas, não são nas almas, mas sim no dinheiro. As pessoas estão totalmente desqualificadas para o ministério. Não estou dizendo, por exemplo, a Bíblia não está dizendo que se você é um pastor e você é convidado para pregar em outra igreja, em outra cidade, você não possa receber o dinheiro da sua gasolina, não é isso. Mas você não pode cobrar, pensando somente no dinheiro, tá certo? Então não vamos misturar as coisas. Que governe bem a sua própria casa. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que essa pessoa que é escolhida para o ministério, ele tem que governar bem a sua própria casa. Como é que alguém governa bem a própria casa? Como é que é isso? Paulo vai explicar como que é. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então os filhos dessa pessoa devem estar em sujeição, ou seja, em obediência ao pai e à mãe, em modéstia. Então se esse camarada, que tem algumas qualificações, ele vai para a igreja, mas os filhos não vão para a igreja de forma alguma, ele está desqualificado para o ministério. Os filhos dele devem acompanhá-lo. Os filhos dele devem sujeitá-los. Aqui, meus amigos, não está dizendo sobre marmanjo não, tá? Não venha com essa ideia também do camarada não poder ser pastor, porque o filho dele de 30 anos é um marmanjo e não vai para a igreja, ou não é nada disso. São os filhos pequenos. As crianças devem estar em sujeição, devem ser obedientes. Nós vamos ver isso já em Tito também, tá certo? Porque se alguém não governa bem a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Paulo está dizendo, se essa pessoa não consegue governar a casa dele, que são poucas pessoas, que é basicamente ele e 2 ou 3 filhos, ele vai conseguir cuidar da casa de Deus? Uma casa espiritual, uma casa onde tem pessoas que pensam diferente, onde ele vai ter vários problemas, várias dificuldades, vai ter que lidar com filhos de casais que são filhos rebeldes, desobedientes a pai e mãe. Ele vai ter que lidar com problemas conjugais. E se ele não consegue fazer isso na casa dele, ele vai conseguir fazer isso na igreja de Deus? Paulo diz, ele não vai conseguir. Então ele já está desqualificado, tá certo? Quero convidar você, vamos abrir lá em Tito, meus amigos, meus irmãos. Aqui em Tito, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Vamos lá? Tito 1, versículos de 6 a 8. Em Tito 1, de 6 a 8 diz o seguinte. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher ou de uma só mulher, nós já falamos sobre isso, certo? Que tenha os seus filhos fiéis. Esses filhos, como disse, são filhos que estão em sujeição, tá? Não são aqueles filhos de 30, 40 anos que já são casados, não. Não vá pensar isso, não. São filhos que estão debaixo da autoridade dele. Esses filhos devem estar em sujeição e devem ser obedientes ao pai e à mãe, tá? Que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de dissolução e nem desobedientes. Então esses filhos que estão dentro da casa do pai e da mãe devem ser fiéis e eles não podem ser acusados de dissolução e nem podem ser desobedientes a pai e mãe. O pai não tem como fazer um filho de 30 anos obedecer ele. Não existe isso. Se você está sendo chamado para o ministério hoje, você tem as qualificações, você tem filhos, já que não estão debaixo da sua autoridade, eles já são casados, eles nem crentes são. Você não vai poder ser pastor porque seus filhos não são obedientes, não. Eles não estão em sujeição a você mais. Eles estão em outro teto, tá certo? São os filhos que estão debaixo do seu teto. Esses devem ser fiéis, devem ser obedientes, devem estar em sujeição. Já falei sobre isso agora há pouco, tá? Só repetindo para que você entenda. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível em quê? Que você não pode chamar a atenção dele se ele estiver errado? Porque ele é o ungido do Senhor? Nada disso. Irrepreensível nas qualificações. Se ele estiver errando, você tem que chamar a atenção dele. E deve ser chamado a atenção, porque isso é uma exortação para que ele não continue no erro. Então ele deve ser irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Como despenseiro da casa dele,
de Deus, ele deve ser repreensível naquela lista que nós já falamos. Não soberbo. Por quê? Porque a soberba procede da queda. O camarada arrogante, acha que só ele que sabe das coisas, acha que ele não pode ser chamado a atenção. Esse é uma pessoa soberba e ele vai cair. Então, se a pessoa já é soberba, ele está desqualificado para o ministério. Nem iracundo e nem dado ao vinho. Já falamos sobre isso, sobre ser dado ao vinho. Não é que ele não possa provar, é que ele não pode ser uma pessoa dominada pelo vinho. Se ele já tem um histórico daquele que gosta de levantar copinho, está totalmente desqualificado para o ministério. Nem espancador, já vimos isso aí também. O camarada que gosta de que espanca esposa, espanca filho, briga com os outros na rua, totalmente desqualificado. Nem cobiçoso de torpe ganância. O camarada é cobiçoso, cobiçando as coisas dos outros, quer conseguir as coisas a qualquer custo. Um camarada desse, ele está apto a cair no ministério. Então ele já está desqualificado para o ministério, para que não aconteça coisa pior, ele assumir no ministério. Mas dado a hospitalidade, falamos sobre isso, que nós vimos isso também na carta de Paulo a Timóteo. Deve ser um camarada hospitaleiro, que receba a pessoa em casa, que ame pessoas, que ame vidas, que ame as almas. Ele deve ser hospitaleiro, porque um pastor, ele vai estar lá, talvez até deitado já ou descansando, e alguém pode bater na porta da casa dele para querer conversar, pedir algum conselho. Então ele deve ser hospitaleiro, senão ele está desqualificado para o ministério. Ele deve ser uma pessoa moderada, uma pessoa calma, respira. Não pode ser uma pessoa nervosa não está desqualificado para o ministério. Ele deve ser uma pessoa justa. Para ajudar os casos na igreja, deve ser uma pessoa justa fora da igreja, tá bom? Ele deve ser uma pessoa santa. Em que sentido? Que não peca de forma alguma, não. Uma pessoa separada das coisas desse mundo. Uma pessoa que não deixa ser iludido pelas coisas desse mundo. Paulo diz que aquele que é alistado para a guerra, o desejo dele deve ser para aquele que o alistou. Ele não pode se embaraçar com negócio algum dessa vida. Ele tem que estar pronto a cuidar da igreja de Deus. Esquecer as outras coisas. As outras coisas não é função dele. E ele deve ser temperante. Deve saber lidar com situações. Paulo diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Tá bom? Então ele deve ser aquela pessoa que onde ele está, ele deve dar sabor. Vamos voltar para Timóteo, para nós terminar, para o vídeo não ficar muito comprido, para que você não se canse de mim, tá certo? Então vamos aqui em Timóteo 3, versículo 6. Diz o seguinte: e não neófito. Diz que essa pessoa que vai exercer o ministério não pode ser uma pessoa neófita. O que é uma pessoa neófita? Uma pessoa com pouco conhecimento, uma pessoa muito nova na fé ainda. O camarada se converte hoje, daqui a 6 meses ele diz: eu recebi um chamado para o ministério. Não, meu amigo. Se alguém está te chamando para o ministério, pode ter certeza que não é Deus. Pode ter certeza, não é Deus que está te chamando para o ministério, não. Você não pode ser neófito, é um perigo. É um perigo isso, uma pessoa que seja neófita entrar no ministério. Não pode ser novo na fé, não pode ser uma criança. Não estou dizendo que existe uma idade correta, 30 anos, 40, 50 anos, não é isso. É um camarada que é uma criança, que não tem discernimento, não está pronta, madura para lidar com algumas situações. Ele não está apto para o ministério. Então essa pessoa não pode ser neófita. Não neófita. Por quê? Para que ensoberbecendo, olha só, olha a soberba. É muito perigoso. Para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Eu já vi pessoas neófitas se dando muito mal no ministério. Tá bom? Então é um perigo. Pessoa ser nova na fé e querer exercer um ministério desse, tá? Então se a pessoa é neófita, ela já está desqualificada para exercer o ministério, tá bom? Versículo 7. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora. Olha só, que interessante. Então, se eu quero ser um pastor, eu devo ter um bom testemunho das pessoas que estão de fora. Não é das pessoas da igreja, não. Porque ali na igreja, todo mundo é santo. Todo mundo é santo na igreja. Eu quero ver fora da igreja. É na casa da pessoa, é onde o camarada trabalha, é na vizinhança dele, é no bairro dele, é no dia a dia, é quando ele sai.
Aí é que é importante. Então, ele deve ter um bom testemunho das pessoas que estão de fora. Como é que as pessoas. Não é como é que as pessoas que estão ali dentro me veem. Não tem importância nenhuma. É como as pessoas lá de fora estão me vendo. Então, digamos que eu quero ser um pastor e alguém chega no meu vizinho e pergunta: "Ei, como que é o teu vizinho lá, o fulano?" Rapaz, o camarada é um. Não tenho nada de mal para falar sobre ele. Camarada, gente boa, você não escuta gritaria na casa dele, você não vê ele gritando com a esposa dele, você não vê ele aqui no bairro com coisa errada. O camarada é muito gente boa, viu? Aí chega no trabalho: "Como que é o fulano aqui? Como que ele é lá? E aí?" Rapaz, o camarada lá dá um testemunho bom. O camarada não anda com palavrão, não anda com besteira, falando bobagem. O camarada é um camarada nota 1000, viu? Então eu estaria apto para o ministério. Aí, mas vamos dizer que pergunta para o meu vizinho: "Aí, como que é o fulano lá, o teu vizinho?" Rapaz, só escuto grito na casa dele, o camarada gritando com o filho, gritando com a mulher, só escuto grito.